Sejam bem-vindos ao 8º episódio de A Direita em Todas as Direções. Hoje eu tenho a alegria de receber aqui Andressa Bravin, a fera da Câmara Federal, ou para alguns, a doida da Câmara Federal. Se eu estiver trabalhando direito, amiga de muitos, inimiga de alguns também. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigado a você por aceitar o convite. Eu vou fazer um pedido a você que nos assiste. O algoritmo do YouTube, além de não ajudar, ele atrapalha muito o nosso trabalho. Então eu vou pedir para você que assiste os nossos episódios, que está aí no nosso canal, para pegar os nossos vídeos e compartilhar para a galera que você acha que vai gostar do conteúdo que a gente produz aqui. É importante pra gente, é importante pra direita, é importante pro conservadorismo. E eu começo agora com a primeira pergunta já de cara pra Andressa. Perguntou nem se eu tô bem. Você é de direita, é? Eu sou de direita, essa expressão maravilhosa. O que é isso, hein? Ser de direita. Pois é, hoje em dia, a gente tava conversando isso agora há pouco. No Brasil, principalmente, eu acho que é uma coisa mais ampla, um pouco mais talvez fragmentada entre alguns grupos, mas eu identifico como um estilo de vida mesmo. A gente sabe que existe as correntes filosóficas, políticas, estudiosas da direita, conservadorismo, liberalismo, que liberalismo nem é considerado direita na maioria dos países, mas aqui no Brasil é. Mas nós temos o campo das ideias e nós temos a realidade do dia a dia. Que se impõe sempre se impõe. Acho que, inclusive, o grande desafio é a gente conseguir conectar, né, esse campo das ideias com a realidade. Esse é um exercício que eu tenho tentado fazer muito, assim. Tô fazendo o caminho contrário. Eu trabalhei a vida inteira, tive pouco tempo para estudar realmente a teoria política, as correntes de pensamento, e agora eu tô fazendo esse trabalho contrário. Continuo trabalhando, mas estudando muito para tentar conectar isso. Mas, como eu estava dizendo que é um estilo de vida, eu acho que é sobre valores, moral, pautas específicas, sobre a forma que você se apresenta para o mundo. E tem um padrão, se você parar para observar. A pauta moral, ela deve estar na política? Com certeza. Com certeza. A política é a pauta moral? Olha, a política é feita de pessoas. Todo mundo que está lá, querendo ou não, está impondo a sua moral no seu trabalho. Não tem como você trabalhar sem impor a sua moral naquilo que você faz. E se você não tem moral, você não tem ética. Você vai fazer um trabalho ético? Você vai levar sua ética para o seu trabalho ou não? Então, para mim, não tem como dissociar você dos seus valores, entendeu? Você é os seus valores. Legal. E o político carrega isso para onde ele vai trabalhar. Com certeza. Ele carrega isso para as negociações, ele carrega isso para propositura de projetos de lei. O que é? Honestidade, verdade, isso são valores, né? Se você não levar isso para o seu trabalho, você não vai ser um bom político, com certeza. Beleza. Então você é de direita. Sim. Você acredita é de na direita? Pauta moral? Eu sou de direita. De direita, Eu né? sou de direita. Tem gente que não gosta disso, Eu sou de direita. Eu sou gente conservador. Que não fala assim, eu não direita e esquerda, você não pode classificar as pessoas só em direita e esquerda. Tem muitas coisas além dessas duas definições. É muito mais amplo, sim, mas existe esse guarda-chuva que a gente sabe bem qual é. Direita e esquerda. Existe, e a esquerda sabe, se posiciona, marca o espaço dela. Sem vergonha nenhuma. Sem vergonha, sem pudor. Nenhuma. E impõe a vergonha a quem é de direita. Aí quando alguém fala assim, eu sou de direita, não, mas isso aí não existe, não é bem assim. Isso é como impõe a vergonha e o xingamento. Você é de direita, fasciste. Exatamente. Na mesma hora. Fasciste? Fasciste. Tá. Então eu vou falar de feminismo. Feminismo, com você. Essa maravilha do mundo que mudou para melhor a vida de tantas mulheres, só que não. Você é feminina. Sim. E as pessoas que acompanham o seu trabalho sabem que você é uma pessoa extrovertida, que fala bem, que comunica bem, que tem muito conteúdo, é inteligente e fala sempre com feminilidade. Aliás, hoje você veio em homenagem à ministra, agora senadora Damares, né? As meninas vestem rosa. As meninas vestem rosa. Lá em casa é assim. Cara, o que é o feminismo para você? Pois é, o feminismo... Eu não sou uma estudiosa do feminismo, mas o feminismo é, na verdade, a coisa que mais deu certo do progressismo é o feminismo. É a linha do progressismo que corrompeu as mulheres, tirou as mulheres de casa, tirou as mulheres do cuidado com a família, transformou as mulheres em inimigas dos homens e implanta na cabeça das mulheres que liberdade é libertinagem, que liberdade sexual é uma coisa boa para as mulheres, e foi destruindo pouco a pouco a instituição familiar. Então o feminismo é o progressismo que deu certo. Ele engloba, né, uma grande parte da sociedade. Hoje a maioria das mulheres tem vergonha de dizer que não são feministas. Eles criaram uma narrativa de que se você é mulher, você é feminista.
e impregnou isso na sociedade. Só que nós sabemos muito bem qual a intenção dessa corrente de pensamento no fundo, né, que tem tantas precursoras. Elas são a favor do aborto, elas são contra o casamento, elas são contra a religião, o feminismo, especialmente, eu sou católica, o feminismo ele faz ataques muito diretos ao catolicismo, à figura de Nossa Senhora, eles tentam corromper imagens, valores, eles atacam o cristianismo de todas as formas. Eu vivenciei o feminismo mais do que eu estudei até o feminismo, porque eu acompanho de perto, eu sou muito envolvida com o Movimento Brasil Sem Aborto, então eu acompanho todos os projetos. Você tem filhos? Tenho, 2. Você não sabia, né, Thiago? Que coisa. Sabia, eu tô só te perguntando aqui pra galera saber. Eu tenho 2 filhos, se Deus quiser, mais, depende da vontade de Deus. Mas eu acompanho todas as pautas relacionadas ao aborto lá, especialmente na Câmara. E o feminismo, ele capta militantes para essa causa pró-aborto dentro da Câmara. Então as votações de todos os projetos relacionados a isso lá são um caos. São mulheres feias, tá? Porque beleza existe. Existe o bonito e o feio? Existe. Olha, se você não colocar uma venda nos seus olhos, é tão claro que os olhos podem ver o que é feio e o que é bonito. E você acha que o ser humano ele tem uma atração natural pelo que é belo? Sim, com certeza. É da nossa natureza? Eu nem sei, se você me perguntar agora, eu nem sei o quanto a gente já corrompeu dessa naturalidade, dessa atração natural que nós temos, porque a gente programou, né, a sociedade vem programando tanto a nossa mente para negar essas verdades absolutas, que eu nem sei mais se existe uma parcela da população que realmente olha para uma coisa feia e acha bonita, entendeu? É capaz que exista. É capaz que exista, porque, enfim, estamos aí criando produtos desses pensamentos. Isso é engraçado. Mas a beleza existe. Existe. E é assim, importante, e importa. Importa, claro. Essa dominação do pensamento que faz as pessoas terem vergonha, por exemplo, as mulheres dizerem, não, eu não sou feminista. Elas, quando têm coragem de falar isso, elas falam de maneira tímida, é como se estivesse fazendo algo errado. Exatamente. As pessoas hoje não têm coragem de dizer que, isso é bonito e aquilo é feio, quando está claro para todo mundo. E essa realidade, essa falsa realidade imposta, é uma espécie de... É tipo assim, acredita no que eu tô te dizendo, não acredita nos seus olhos. Não, mas isso é o que eles fazem. O tempo todo. Eles querem que você negue aquilo que está diante dos seus olhos. Isso a gente pode entrar em várias pautas. Me veio até uma aqui perigosa na cabeça. Pode falar. Mas, não, o progressismo, ele quer que eu olhe para um homem, muitas vezes de barba, mas que está usando um vestido e fale que é uma mulher. Então, assim, está diante dos meus olhos a realidade e eles querem que eu negue a realidade, que eu negue a verdade em prol de uma ideologia. Ele pode se sentir uma mulher, mas o fato dele se sentir não muda a realidade de que ele não é. Sim, não muda a realidade. E você negar a verdade é um serviço prestado à mentira, como já dizia o professor Olavo de Carvalho. Mas, assim... Outro tema polêmico, professor Olavo de Carvalho. Mas pode prosseguir. Pois é. A gente fala dele daqui a pouco, ele é um cara especial. Ele é uma boa pessoa. Comecei agora o COF, né? O curso online de filosofia do Olavo. São mais de 400 aulas. Eu faço. Talvez até o fim da minha vida eu tenha terminado. Parabéns. Vamos ter muitas figurinhas para trocar. Então, assim, a gente nega... Eles querem que a gente negue a realidade. Quando você nega a verdade... Cara, quem é você no mundo, entendeu? Quando você nega a verdade, quando não existem mais verdades absolutas, quando tudo é relativo, o certo e o errado é relativo, a verdade e a mentira são relativas, depende da sua perspectiva, você vira um ser humano ali facilmente manipulável. Você não tem um pilar, uma base, uma estrutura, nada. Então você vira um produto de quem está no comando. Isso é muito perigoso, muito Eles mesmo. dizem o que é verdade. Eles dizem o que é verdade. Já que tudo é relativo, alguém vai apresentar a verdade. É o que está acontecendo agora com a tentativa de regulação das redes sociais. Sim. Eles relativizaram tudo e agora eles vão se apresentar para dizer para todos nós o que é a verdade. Sim, olha que coisa. Nós não temos discernimento, nós não temos capacidade de filtrar o conteúdo que a gente quer receber, quer ler, Eles têm que filtrar pela gente. Você acredita que eu falei isso? Quão incapazes nós somos. Eu falei isso da tribuna aqui desta casa. Eu falei, será que a gente não tem juízo e discernimento suficiente para saber o que é e o que não é? E nós mesmos filtrarmos, será que a gente precisa que o Estado diga pra gente pois o que é? Esse grupo de iluminados, eles sabem o que é melhor pra gente, a gente não. Isso é muito assustador. E mais assustador é ver a quantidade de pessoas que defende isso. Que defende isso. É inacreditável. Porque ninguém tá pedindo, eu não peço pra ninguém concordar com o meu posicionamento, ninguém concordar com o que eu falo. Eu discordo de muitas pessoas e posicionamentos, mas eu jamais vou dizer a ela que ela não tem o direito de se expressar.
Exato. Sabe? Inclusive, eu acho que a maior chance, posso estar errada, mas eu penso que a maior chance que nós temos de chegar à verdade de um fato é com o maior número possível de perspectivas sendo colocadas na mesa. Então, assim, ó, roubaram esse pão de queijo. Eu vou contar, você vai contar, a Dani vai contar, o pessoal aqui do estúdio vai contar. Cada um vai dar uma perspectiva disso aqui, do roubo do pão de queijo. Essa é a maior chance que uma outra pessoa tem de saber qual foi a verdade exatamente do que aconteceu. Ela vai decidir. Agora, se só você falar, roubaram esse pão de queijo, podem nem ter roubado. Entendeu? Podem nem ter roubado. A Dani pode ter pedido. Exatamente. Podem nem ter Dani? roubado. Como nós vamos saber? E a gente aceita ser refém, sabe? De um grupo de iluminados que vai decidir pela gente o que é a verdade, que vai decidir qual conteúdo a gente deve ou não receber. Isso é muito absurdo. É exagerado. Antes de entrar nesse grupo de iluminados, que eu quero tocar nesse assunto mais pra frente, você é mãe de dois filhos. Quer que eu saia daqui presa? Não, acho que por enquanto não. Não tem problema não. Mas, aliás, o PL que eu fiz menção aqui, dizem que ele não é da censura. Não é o PL da censura. Mas, não sendo o PL da censura, todo mundo que fala contra ele é censurado. É, impressionante. Para defender o PL da censura, censuram-se pessoas. Olha que ironia. É o PL da liberdade, mas você não pode falar contra ele. Porque se você falar, você é censurado. E agora a gente não está falando mais de pessoas comuns, como eu e você, cidadãos. Agora, assim, é Google, o outro lá que eu esqueci o nome, que falou também, o Telegram. Aí os caras falam e eles são censurados. Imagina, se essas Big Techs estão sendo censuradas porque falam contra um projeto de lei, imagina você. Imagine nós, réis mortais. Acabou. Mas você... E a justificativa deles, né, para censurar as Big Techs é que era abuso do poder financeiro, né? Eles estavam... Eu falei, nossa, e a Rede Globo não? Não. E a Rede Record não? A Rede Globo fez um comercial, sério, quase com um violino ao fundo, defendendo o PL da censura, romântico. Eu falei, nossa, isso não é abuso de poder econômico? Mas a Google é. Claro, porque tudo que não é o que eles querem é abuso de alguma coisa. Sim, pode ser certeza. Abuso do poder religioso, abuso do poder econômico, vai ser algum tipo de abuso. Pois eles que nunca abusam da autoridade deles. Do lado deles pode tudo. Na pré-campanha, eu estava gravando um vídeo com o meu amigo, esse que ficou em pé bem ali, lá em Águas Claras, o Prado. E ele fez uma pergunta para mim: por que você acha que as pessoas têm tanta raiva do Bolsonaro? Ele é um pouco metódico. Eu me mexo muito na cadeira também, pode brigar comigo. Não, tá em paz. E ele me fez uma pergunta: por que você acha que o Bolsonaro é tão perseguido? E eu respondi: não é o Bolsonaro que é perseguido. Eles perseguem o que nós acreditamos. Bolsonaro só deu voz, personificou o que milhões de brasileiros, dezenas não é ele, é o que ele representa, de milhões de brasileiros acreditam. E há um aspecto aí que é o principal. Bolsonaro trouxe uma ruptura do monopólio da informação. Sim. Ele levou as redes sociais a um patamar Exatamente. que essas empresas que tinham, e o governo que tinha o monopólio da informação, não imaginavam que podia ser levado. Não, na época do governo dele, a renda, o faturamento de propaganda das grandes empresas tradicionais de mídia caiu 60%, 70%. Mas eu fico mais doida pensando nisso, gente. Eu fico doida pensando nisso agora. Os artistas defendendo o PL da censura. Sabe por que eu fico doida? Porque se você parar pra pensar, as mídias sociais, elas deram liberdade para os artistas não dependerem mais exclusivamente dos cachês das grandes emissoras. Então, hoje, uma Glória Pires da vida que estava lá na Câmara pedindo apoio para o PL da censura, o que ela ganha de propaganda que ela faz nas mídias sociais dela deve ser mais do que o salário dela da empresa lá, da Rede Globo. Assim, como uma pessoa dessa pode defender um projeto como esse, sabe? Não entra na minha cabeça. Eu falo, cara, você tá indo contra você própria, não é só contra mim, sabe? Contra a sua própria liberdade. Sabe o que me causa até certa estranheza em relação a tudo isso? É porque essas pessoas têm acesso ao que você tem. Elas podem. Então, se elas quiserem ir para as redes sociais, elas vão. Se elas quiserem ir para o YouTube, elas vão. Eu vou até citar um exemplo. O Galvão Bueno, ele saiu da Rede Globo e foi para o YouTube. Foi uma escolha dele. Ótimo. A gente, o cidadão comum, não pode escolher, eu vou falar na Rede Globo. A gente só tem esses meios de comunicação para falar. E eles querem cercear o nosso direito de falar. Sim. E eles dizem que eles são democráticos. Eu não sei o que democratizou mais o debate do que as redes sociais. Não existe outra ferramenta. A verdade é que eles não gostam de dividir.
Eles querem o um holofote. monopólio. Eles não gostam de dividir o holofote. Imagina, na época, anos atrás, que eram jornalistas. Eram, assim, figuras... Nossa, você encontrava um William Bonner no shopping, eu sou carioca. Você encontrava o Bonner no shopping... Nem dá pra perceber, seu sotaque não denuncia. Dá, né? Você encontrava um cidadão desse no shopping, era uma celebridade mesmo, uma pessoa que você admirava. Achavam eles, assim, o suprassumo da inteligência, o suprassumo de tudo. Então, era uma posição muito confortável para eles. Com o advento da internet, meu amigo, qualquer um pode falar sobre a mesma notícia que ele está falando à noite. Muitas vezes muito melhor. Então, dividir a concorrência, que é o livre mercado que a internet trouxe, ela é cruel. Ou você melhora, ou você sobe o seu nível, ou você perde a audiência. É isso. O capitalismo ele é cruel, o livre mercado ele funciona assim. Ou você é bom, ou você vai perder o seu lugar. Ou você melhora, ou vai chegar um melhor do que você. E sabe quem manda no capitalismo? O consumidor, galera. Que coisa, né? É o consumidor que determina quem abre e quem fecha as portas, o estabelecimento que se mantém e o que não se mantém aberto. E isso vale para essas redes também. Se você vê, bons jornalistas, grandes jornalistas, melhoraram ainda mais a entrega da qualidade de informação com o advento da internet. Eles pulverizaram, eles hoje têm canais no YouTube, vendem curso, falam em programas, tem podcast, tem não sei o quê, porque são bons. E os ruins vão ficando para trás. São a favor do PL. Aí agora querem me obrigar, através de um projeto de lei, entendeu? A continuar bancando eles. Agora, olha só. Essa pessoa aí, mãe de 2 filhos, casada, com essas ideias aí não feministas, eu chamaria de conservadoras, liberais na economia, está aqui fazendo uma defesa aberta do capitalismo. Cara, como é que você se meteu na política? Meu, que doido. Isso é muito doido. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito extrovertida, e eu sempre amei ler. E eu tenho um lado meu, eu sou exageradamente sensível, entendeu? A coisas, a pessoas, a situações. Isso é uma coisa que eu trabalho até em mim, porque eu já fiz coisas que, coitado do meu marido. Mas eu fui morar fora do Brasil quando eu tinha 18 anos, e eu não sabia o que eu ia fazer na faculdade. E lá, onde eu morei, eu conheci jovens de outros países que faziam ciência política. E na minha cabeça os pontos se conectaram, sabe? Eu falei, nossa, esse curso tem tudo a ver comigo. Atualidades, comunicação, diplomacia, história, conhecimento histórico que eu adoro. Eu falei, nossa, é isso. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou fazer ciência política. E eu voltei para cá para fazer ciência política. Mas a faculdade aqui, né, meu querido? Não é essa belezinha. Não, eu tenho um diplominha ali de formada em ciências marxistas soviéticas, mas no primeiro semestre de faculdade eu me candidatei para uma vaga de estágio, numa empresa de lobby. Eu queria já começar a trabalhar. Lobistinha. E aí comecei com 18 anos a trabalhar nessa empresa de lobby. Então eu fui pro Congresso a primeira vez com 18 anos. Comecei a andar na Câmara, no Senado com 18 anos. E eu gostava muito do trabalho. Então eu fiquei nessa empresa 9 anos. Comecei como estagiária, fui trainee, analista júnior, analista sênior, consultora, fui ficando. Eu gostava do trabalho, esse contato com os parlamentares, com as tomadas de decisão. Eu debatia muito, participava mesmo ali do jogo político. Mas, porém, no entanto, defendendo grupos muito específicos. Principalmente depois que eu me tornei mãe, comecei a ter alguns conflitos internos, morais, éticos mesmo, em relação ao meu trabalho. Não que eu fizesse nada de errado, não fazia nada de errado. Mas assim, como que eu sou uma defensora, né? Como eu acredito no livre mercado, na liberdade, mas eu trabalho pela reserva de mercado, por exemplo, que era o que eu fazia. E essas coisas começaram a me gerar uma angústia, sabe? Eu pensava, caramba, o que eu tô fazendo pelo mundo, sabe? Qual a marca que eu tô deixando no mundo? O que eu tô ensinando pros meus filhos? É isso que eu quero fazer? Eu acredito... acho que nem sei se eu já comentei aqui quando eu estava ao vivo, mas eu sou cristã, eu sou católica, eu sou praticante na minha fé. Então eu penso muito sobre isso, sobre o que Deus quer pra minha vida, onde Deus está me colocando. Eu tô realmente servindo ao propósito de Deus com a minha vida e tudo mais. Eu comecei a ficar nessa angústia. E aí eu comecei a abrir isso com meu marido. E aí, graças a Deus, eu falei isso inclusive recentemente para as pessoas. Eu não gosto que ninguém se compare comigo, porque eu tenho uma situação de vida privilegiada. Então eu não vou falar para ninguém, olha, pede demissão hoje, vai correr atrás do seu sonho. Mas eu podia dar um passo para trás. Sua condição financeira familiar permitia. Também porque eu trabalhava já há muitos anos numa empresa que eu ganhava um bom salário, que eu juntava. Então eu tinha já dinheiro guardado, já era organizada financeiramente. E eu tive o apoio do meu marido, que falou para mim, sai.
sabe? Você tá sofrendo, isso tá angustiante pra você, tá sendo difícil, uma coisa que te fazia tão feliz, tá te fazendo mal. E eu gostava muito das pessoas até hoje. Corajoso, coitado. Aí eu pedi demissão. Demorou, porque eu tava lá há 9 anos. Então, assim, do dia que eu pedi demissão até o dia que eu saí mesmo, foi tipo uns 4 meses. Mas aí eu saí e comecei a gravar vídeo pro Instagram. Foi muito doido, assim, porque eu não tinha Instagram antes. Comecei a gravar vídeo, não sabia bem como funcionava o Instagram, nem como funcionava essa coisa da internet. Mas comecei a gravar vídeo primeiro... Botou a cara e foi. Botei a cara e foi. Eu acho que eu tive essa sorte também. Como eu não tinha redes sociais antes, eu não sabia o mundo que era, entendeu? Eu abria meu celular e gravava como se eu estivesse falando aqui com você. Eu não pensava que um monte de gente estranha ia estar lá me vendo, entendeu? Sim. Mas isso foi bom, por um lado. E aí comecei a gravar. Primeiro eu gravava sobre coisas mais técnicas, eu não me posicionava. Esse foi um bom conselho que você me deu na nossa live. Foi, você esquece. Falou, bota a sua cara aí, as pessoas querem ver sua cara. É isso mesmo, porque é isso que gera conexão. A gente perdeu muito isso, né, da conexão com as pessoas. E eu, ao contrário de você, não tenho essa facilidade. Não sei como. Essa galera que tá aqui atrás, eles tinham vontade de me matar. Gente, como bota pode? Bota a sua cara aí. E você é mó simpático, fala super bem. Mas eu sou tímido. Então eu tô aqui, não consigo nem parar de cutucar o dedo aqui, a gente tá conversando. É verdade. Você jura? Eu juro. Não parece, sério. Mas assim, você tem que esquecer que tem outras pessoas, entendeu? Igual a gente tá conversando aqui. O Prado fala isso pra mim todo dia, direto ele fala, meu irmão, para de pensar nas pessoas que vão ver lá e tal. Eu não penso, sabe que hoje em dia que eu penso um pouquinho ainda às vezes, porque eu acabo me expondo muito. Eu tava falando com a Dani essa semana, eu gravei uma sequência de stories contando coisas muito particulares da minha vida e tudo. E aí a Dani, gente, pra quem não sabe, a Dani trabalha aqui com o Thiago, eu tô me referindo dela toda hora, porque ela tá sentada ali, ela é minha amiga. Mas foi ela que nos apresentou, foi. Inclusive. E aí a Dani falou assim, nossa, adorei seus stories, foi muito bom. Eu falei, amiga, você não acha que eu fui muito sincericida? Porque assim, cara, eu abro muito, sabe, algumas coisas. E aí às vezes eu penso, cara, pra que eu falei tanto? Acho que eu deveria ter coragem não te falta, né? Porque você é feminina, mas é contra o feminismo. Você fala, eu sou de direita. Sim, com muito orgulho. Deus me defenderá de ser de esquerda. Aí você chega aqui e fala, não me formei em ciências políticas, foi em ciências marxistas soviéticas. Mas foi isso mesmo. Karl Marx, cara, tava lá, encarnado, tava dando aula pra mim. E isso tá acontecendo nas nossas universidades, à torta e à direita. Nas escolas. À direita não, só à torta. Mas deixa nas escolas também. Já que você é corajosa desse jeito... Lá vem. Ai, meu Deus, tá com meu pão de queijo. Come aí. Então eu vou dar uma embromada aqui pra você mastigar e falar. Não vou embromar não, diz aí. Cara, governo Lula. Então a gente sai de 4 anos de governo Bolsonaro, um governo liberal, Paulo Guedes. Nossa, quando eu penso que a gente trocou o Paulo Guedes pelo Haddad... Não, nem me fala. Sério, é só nessas horas assim que eu tenho vontade de ir embora. Mas eu não vou porque eu persevero. E um governo que defendia a família e as crianças. Pra um governo que agora defende o aborto e ideologia de gênero. Legal. Cara, meu irmão, governo Lula. O que você espera desses 44 meses que faltam? Não, sabe o que é bom? Que eu não espero nada. Eu não espero nada de bom. Então, o que eu espero é que a gente consiga frear o que vem de ruim. Eu não vou falar pra você, nossa, eu espero que, a inflação caia, o país prospere. Não vai acontecer. Entendeu? A família, o valor da família seja recuperado, que eu não espero essas coisas. Mas você acha que eles vão... Eu gostaria muito, tá? De ter uma grata surpresa. Eu não torço contra o meu país de forma alguma. Eu gostaria muito de ter uma grata surpresa, de me surpreender. Mas não é a expectativa. Mas não é a minha expectativa. Então, o que eu espero é que a gente consiga travar coisas muito ruins. Tá. Ele iniciou o mandato dele achando que ele estava em 2003, quando ele assumiu o primeiro. E talvez por isso ele queira regular as redes sociais. Talvez esse seja um dos motivos. Porque todas as mentiras agora o que ele fala dele reverbera. Exatamente. E como ele é um mentiroso contumaz, né, o tempo inteiro as mentiras dele aparecem. O Congresso agora é de direita. E em grande medida formado por parlamentares que não têm vergonha. Eu sei, eu entendi o seu olhar. É de direita, mas não é tanto assim. Mas a gente tem parlamentares de direita que se qualificam como sendo de direita, que tem coragem de dizer, eu sou de direita. Você acha que a governabilidade que outrora foi feita por meio do mensalão, depois por meio do petrolão, você acha que ela vai acontecer e ele vai conseguir passar as pautas dele? Olha, eu acho que ele está tentando implementar esse mesmo esquema que ele conseguiu prosperar o governo dele, os outros 2 governos dele. Ele está tentando, né? Você viu, liberou 10 bilhões em emenda no dia da votação do PL da censura. Não funcionou. Não funcionou. Não deu tempo, entendeu? Acho que por isso que foi retirado de pauta, para ver se eles conseguem distribuir isso da melhor forma até o projeto ser pautado de novo. Eu acho que ele vai tentar implementar o mesmo tipo de política, o mesmo estilo de política, se é que a gente pode chamar isso de política, né?
que ele implementou nos outros governos dele. Mas o que nós temos hoje de vantagem nem é só um congresso de direita, porque eu nem acho que nós temos um congresso de direita realmente. É um congresso de quê? Fisiológico? Como Cara, todos a os gente outros? tem algumas pessoas, a gente tem alguns parlamentares realmente, assim, que se posicionam e que não vão voltar atrás ali no posicionamento Um deles. exemplo. O Nicolas, que é uma pessoa que eu gosto muito, um cara muito bem posicionado. Marcel, que é um grande amigo meu, que é muito... Van Hatten, Marcel cara. Van Hatten é uma pessoa maravilhosa, um ótimo parlamentar. Tem uns que eu conheço, assim, tenho menos proximidade, mas acompanho o trabalho do André Fernandes, a própria Bia, que eu adoro o trabalho dela. Então, assim, nós temos bons parlamentares que trabalham muito bem, que são pessoas que nós já sabemos que não vão, assim, elas não se vendem. Elas entendeu? são fiéis Elas aos são fiéis, propósitos e aos princípios delas exatamente, próprias. eles não vão se vender. Mas a gente tem ali uma galera que surfou na onda da direita e que é volátil. Então são essas pessoas que a opinião pública não pode deixar de marcar em cima. Porque esses votos a gente ganha na pressão. Entendeu? São pessoas que, se o partido fizer um acordo, se não sei o quê, se não, e ninguém estiver vendo, eles votam com o que convém. Você pode dar exemplo da pressão que funcionou? Mas se a gente estiver vendo, eles votam com a gente. Eu chamei muita atenção aqui, porque como eu falei, não sei nem se eu comentei já quando a gente estava ao vivo, eu trabalhei aqui na CLDF. Né? Não falou ao vivo. Trabalhei aqui, gente, na Câmara Legislativa um período e acompanhava já o trabalho de alguns deputados distritais na época, que hoje são deputados federais, como, por exemplo, o deputado federal Rafael Prudente, que votou a favor... Foi presidente aqui da casa. Pois é, foi presidente. Acompanhei um pouco a presidência dele. Não gostei muito do que vi, mas... E ele votou a favor do que você ia dizer? Do PL da censura. Votou a favor do PL da censura. Então você imagina. Que loucura, né? Será que conseguiu falar com ele? Não consegui, Não? porque ele não só votou a favor da censura, como bloqueou os comentários dele nas redes, não atendeu os telefones do gabinete dele e ignorou solenemente os eleitores, né, que colocaram ele lá. Então, essas pessoas, eu nem sei, porque como a gente não conseguiu nem acessar, né, acho que a cadeira dele está tão iluminada ali que a gente não conseguiu nem chegar, mas alguns outros, tirando o deputado Rafael Prudente, a gente consegue virar o voto estando ali, atuando ativamente, cobrando. Corajosa. Você nomina assim, né? Não, a gente você tem não que... acha ruim nominar, não, Não, as pessoas? acho importante, inclusive, porque na hora que eles precisam de voto... Eu espero que você goste do meu trabalho. Eu tô aqui, né, amiga? Você já diz muita coisa. Sim, então, assim, essa maioria ali do Congresso que é meio volátil, a gente tem que ficar em cima, sabe? Porque a gente conseguiu... Cara, o que a gente fez Você acha que a pressão passada, popular surte efeito, então? Não, acho não, tenho certeza. Eu Teve vi. gente que mudou o voto, inclusive. Que Muita, votou pela partidos urgência. inteiros mudaram o posicionamento. A exemplo do Republicanos. A exemplo do Republicanos. O que a gente conseguiu fazer em uma semana, da data que a urgência do projeto foi aprovada, para a data que o mérito foi tirado de pauta, foi assim, o mérito das pessoas. Andressa, do Republicanos eu acho que é um posicionamento muito importante. Por quê? Porque o eleitor do Republicanos é o eleitor de direita. É o eleitor da igreja, inclusive, né? Exato. O Republicanos, ele é o antigo PRB, que foi fundado por integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Então é um eleitor conservador. Aquela base é uma base evangélica, né? Aí cadê cristão quer ser censurado? Então, cristão quer ser a censurado. mudança deles foi muito importante e eu acredito que em grande medida se deu por conta dessa pressão popular. Eu também acho. Muita gente falou, a atuação da Google também mudou. Eu concordo, mas eu não acho que a Google, por exemplo, teria se posicionado se não soubesse que estava tendo um respaldo da população tão forte, um engajamento tão grande das pessoas aqui fora. Até a movimentação das Big Techs foi devido ao respaldo que a gente deu aqui com a opinião pública, sabe? Eu posso dizer, mudando completamente de assunto, que a inflação é uma política de governo? Sim, eu não sou economista, tá? Mas assim, quando a gente está sob o cuidado de um governo que imprime dinheiro e acha que isso não tem consequências, e acha que o preço dos produtos não vai desvalorizar, que o dinheiro vai perder valor quando você imprime, sim, a inflação é uma política de governo. Então, com certeza. Legal. Você é a favor da autonomia do Banco Central? Super a favor. Inclusive, eu sou fã do Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central. Legal. Então, que foi? Você não gosta do Campos Neto? Me amarro. Porque eu sou fã do Campos Neto. Eu durmo... Cara, aquele cara é um Marte, sério. Meu Deus do céu. Tem um livro de frases do Campos Neto, do Roberto Campos, não Campos Neto. Ah, tá. É um livro de frases dele que eu leio, quase todo dia eu leio algumas, é genial. Pois é, profético, né? Roberto Campos também, profético. Mas o Campos Neto, que é o presidente do Banco Central hoje em dia, que está carregando nas costas... Neto. Neto, sim.
ele, enfim, é um gênio e está tomando medidas altamente impopulares para sustentar ainda o que nos resta de uma economia equilibrada. É autônomo, ele não precisa de popularidade, ele só precisa fazer o certo. Pois é, mas vai durar pouco, né? Infelizmente. Não conseguiu, tá? Foi uma tentativa hostil desse governo de derrubar a autonomia do Banco Central, porque queriam tirar o Campos Neto antes de acabar. Então, tivemos que trabalhar seriamente contra isso também. Eles fizeram manifestações horrorosas. Você fala assim, tivemos que trabalhar. Tivemos quem? Eu e você. E a Dani e o pessoal nas minhas redes sociais. Legal. Nós, a população. Legal. Nós tivemos que trabalhar, marcar em cima. O pessoal grava vídeo, publica, marca os deputados, liga nos gabinetes. Não tem noção. Pô, gente, a galera, olha, o pessoal tá muito de parabéns. O pessoal, quando quer, olha, eles fazem um auê, que você não tem ideia. Eles ligam nos gabinetes sem parar. Eles mandam 100 e-mails por dia para cada gabinete, um negócio assim. E você não faz ideia, você deve fazer agora que você é parlamentar, o quanto isso incomoda. O quanto isso tira do sério um deputado que tá lá, de boa, sentado na cadeira dele, do nada, tem 1 bilhão de pessoas enchendo o saco dele pra, enfim, fazer o que o eleitor quer. Cara, foi muito, muito bom. É muito bom isso, gente. Então, o deputado vê, viu? Eu tenho certeza. Ou seja, se ele ignora de propósito. Exatamente. Ou por algum motivo que ele não se sente confortável de se manifestar sobre determinada pauta. Vou dar um exemplo meu, que eu fui muito cobrado para me manifestar de maneira rápida sobre os casos de violência nas escolas, né? Que não era violência nas escolas. Eram foi aquele maluco lá, um massacre, um covarde entrou na escola com a machadinha e matou 4 crianças. Isso não é violência na escola. Não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Então, eu não me sentia à vontade nos primeiros dias de me manifestar. Fui bombardeado. Mas esperei um tempo, porque às vezes a gente precisa se afastar um pouco do fato, né? Deixar passar um pouco para ver, cara, quais são as ideias que a gente tem sobre isso aqui. E algumas delas depois eu consegui expô-las de maneira até mais calma, que a gente precisa rever as bases da nossa sociedade. Sim. A gente se acostumou a conviver com conceitos completamente equivocados. Eu vou dar o exemplo desse cara. Ele ceifou a vida de 4 crianças. Cada uma dessas crianças, filha única. Meu Deus, gente. Esse cara... Eu fico super abalada com essas coisas. A gente se acostumou a conviver com o fato de que no Brasil a pena do criminoso é menor do que a pena da vítima. Ele condenou à morte 4 crianças indefesas. Sim. Que não tinham nem força para poder se defender. Ele condenou essas crianças à morte e a família dessas crianças a passar o resto da vida com o trauma que viveram. A condenação dele, em alguns anos, ele vai estar na rua de novo. E a gente se acostumou a conviver com isso. Sim. Né? Então a gente não precisa... só se acostumou a pena do criminoso ser mais branda que a da vítima, como a gente se acostumou a transformar o criminoso em vítima. Em vítima. Ainda tem isso. Exatamente. É pior um pouco. É uma decorrência. Então a gente vai fragilizando os nossos conceitos e aí a gente tem uma sociedade virada de cabeça para baixo. E aí a gente fica olhando, isso é um absurdo, tem que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. A primeira coisa é voltar para os nossos conceitos, para os nossos valores e corrigir o que precisa ser corrigido na raiz. Você sabe que... Os frutos estão podres porque a raiz está podre. Exatamente. Depois dessa série de massacres, enfim, que aconteceram e tal, criaram um grupo de trabalho lá na Câmara, uma força-tarefa sobre violência nas escolas, que chamou de violência nas escolas. E são vários assessores, eu estou nesse grupo também, mas são assessores dos deputados que são engajados nessa causa, são da Comissão de Educação, Comissão de Segurança Pública, para tentar entender realmente esses fenômenos e tudo mais. E assim, 99% dos estudos do mundo em relação a isso. Eu tenho aqui no meu celular notas do FBI, tudo em relação a massacres do mundo inteiro. Eles estão estudando massacres do mundo inteiro, não só do Brasil. Pessoal muito inteligente, muito nota 10. 99% dos massacres que aconteceram no mundo tem uma raiz familiar. Entendeu? Então, a pessoa que comete crimes como esse... O problema ali, um dos problemas centrais dessa pessoa é a desestruturação familiar. E a gente aceitou que destruam as famílias. Pois é. Aí a mesma galera que
intencionalmente destrói as famílias. É a mesma galera que vitimiza o criminoso. Perfeito. De alguma forma, é ela que quer combater a violência nas escolas. De alguma forma, ela quer combater com a censura. Perfeito. Porque, então, eu falei, não tem como conectar esses pontos. Esse é um ciclo vicioso, Andressa, que o brasileiro precisa entender como funciona. É assim, quem causa o problema se apresenta como solução. Quem causa o problema se apresenta como solução. E a gente vai cavando buracos cada vez mais fundos. Mais fundos, porque assim, o problema das famílias hoje, a gente vai demorar gerações para consertar. Então, assim, eles vão cavando, os problemas vão se tornando imensos problemas. Esses problemas originários criam dezenas, centenas de milhares de outros problemas, que são os efeitos colaterais disso que eles causaram. E eles querem resolver. Agora a violência nas escolas eu vou resolver com a censura, eu vou resolver com o controle da mídia, eu vou resolver... as discussões do Pele da Censura, chegou uma hora que eu falei assim, eu não aguento mais. Porque a esquerda, ela deu um jeito de... A aprovação do Pele da Censura... Só tô rindo que eu acho engraçado o jeito que você fala. Pode falar. A aprovação do Pele da Censura, ela ia resolver o problema de segurança nas escolas, ela ia resolver o problema do machismo da sociedade patriarcal estrutural. Ela ia resolver tudo. Eles subiam no púlpito do plenário pra falar sobre tudo. Eu falei, gente, se eu soubesse que era só aprovar esse PL que todos os problemas do mundo estavam resolvidos, eu já tinha aprovado. Porque de uma hora pra outra aprovou esse PL, não tem mais violência nas escolas, não tem mais nada. Resolvemos o problema do mundo. É muito mais fácil, né? Uma solução assim é muito mais fácil. Beleza. Flávio Dino tá direto lá na Câmara. Terrível. Tava lá ontem, inclusive, no Senado. Então, e aí? Olha, eu não sei se você teve a oportunidade de acompanhar. Tive. Mas... Lamentavelmente eu tive. Nunca vi. Olha que eu tô há muitos anos já no Congresso. Eu nunca vi tamanho desrespeito, deboche, escárnio completo com os parlamentares, com o legislativo. Ontem com senadores, igual eu vejo desse ministro. Nunca vi. Ele falou, Andressa, recentemente, que se o PL... esse da censura não for aprovado na Câmara, eles vão regular as redes por meio de decretos e por meio de decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente não pode esquecer que esse ministro é o mesmo que deu uma entrevista falando eu sou comunista com muito orgulho. Tá? Não sei, deu uma entrevista, quem quiser, joga no Google aí. Por enquanto. Por pouco tempo você pode jogar no Google. Por pouco tempo você ainda pode acessar esse conteúdo. Falando sou comunista com muito orgulho. Então isso pra ele é uma coisa absolutamente natural. Ele não falou nenhuma mentira. Se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou fazer o que eu quero. Porque é assim que funciona. Quem manda é o governo. Quem detém o poder é o governo. Quem decide sobre a vida e a liberdade das pessoas é o governo, na cabeça dele. Quais países funcionam assim? Pois é, eu tenho um livro, você já viu assim? Qual? Lugares que o comunismo funciona. Aí você abre, são várias páginas vazias. Pois é bem assim mesmo. É um perigo. O que a gente está vivendo é bem tenso. Mas... sabe que ontem eu fui no Senado para conversar com o pessoal do jurídico para entender, tem duas coisas agora andando no Supremo, uma em relação ao PL da censura, que é um ré, eu não sei o nome, mas chama ré. Recurso extraordinário. Obrigada, não sou do jurídico. É um recurso extraordinário. Posso corrigir rapidinho? Claro. RE, obrigada. Nada. Sobre um artigo do Marco Civil da Internet que eles querem julgar, enfim, constitucional. Vai ser votado no dia 17 agora. 17 de maio. Aí eu fui lá entender isso e fui lá entender uma ADI que tem em relação a ser proibida a demissão sem justa causa. Eu fui ao Senado porque, na minha mente, ainda é a única casa que poderia fazer algo a respeito disso. Se essas duas coisas forem aprovadas no Supremo, o que nós podemos fazer em relação a isso? Né? Porque, por exemplo, essa ADI de proibir demissão sem justa causa, isso é um fiasco completo para o país. Aí, enfim, conversei com várias pessoas do jurídico e tal, eles falaram, olha, duas alternativas. A primeira, que é a que deveria estar acontecendo há muito tempo, é o impeachment de ministro do Supremo. Entendeu? Eu não consigo entender por que o Senado está de joelhos. Você entra no Senado, vou te levar lá no Senado. Vamos lá. Bora. Você entra lá, parece assim, mosquinhas voando. Sabe? A galera totalmente acuada. Os senadores acuados, ninguém faz nada, todo mundo com medo, calado, um clima estranhíssimo. Então eu nunca vi uma casa legislativa como o Senado Federal tá assim tão dobrada, curvada ao Supremo como o nosso Senado de agora. Você acha que o Senado é submisso ao Supremo? Acho não, tenho certeza. Absolutamente submisso. Tudo bem que o presidente não ajuda, né, Rodrigo Pacheco, que é um pet do Alexandre de Moraes. Mas o resto do Senado, que poderia estar se impondo, tá calado também. Então, assim, agora, um ou outro ali que ainda levanta uma voz, se impõe sobre algumas coisas, mas a gente precisa de união para fazer algo acontecer. E como senador,
independente de você ser direita, esquerda, concordar ou não, se eu fosse senadora da República, eu estaria me sentindo absolutamente desrespeitada por um outro poder da instituição tá interferindo de forma direta nas minhas ações, anulando decisões, atropelando o legislativo dessa forma. Então, assim, como senadora, eu deveria fazer algo, entendeu? Para proteger minha autonomia, mas isso não está sendo feito. Então, a primeira saída seria isso. E as suas prerrogativas constitucionais. Exatamente. Eles foram eleitos, afinal de contas, né? Sim. Aliás, esse é outro dia eu li, esqueci quem escreveu, que o Brasil hoje é governado por 11 pessoas, agora 10, né? Porque o Lewandowski se aposentou, que não tem nenhum voto. Você concorda com isso? Não concordo. Eles governam, mas você acha que o Não Brasil tem nenhum hoje é governado voto, não pelo passaram Supremo? nenhuma prova. Mas você acha então, que eles que estão governando o Brasil? Eu tenho certeza, absoluta. Acho que a Câmara ainda está resistindo bravamente a algumas coisas, mas existem limitações, né, de prerrogativa. Mas o Supremo está mandando e desmandando. A gente tem hoje 2 poderes. É um executivo trabalhando por meio de decretos que a gente depois derruba na Câmara quando consegue, e o Judiciário. O Legislativo está sobrevivendo, entendeu? A Câmara está resistindo bravamente e o Senado está dormindo. E o Legislativo nasce como representação do povo. Sim. Quando a gente diz que o nosso Legislativo está morrendo, a gente está dizendo que o nosso povo não tem mais voz. Sim. E a gente está dizendo que o próprio Estado de Direito, na sua concepção originária, está ruindo no Brasil. Sim. Eu fico triste de fazer essa pergunta, mas você acha que a gente está o quão perto de se tornar uma Cuba ou uma Venezuela? Pois é, essa pergunta ela é muito boa porque a maioria das pessoas, inclusive acadêmicos, estudiosos, pessoas que eu respeito, falam que nós estamos a anos-luz de Cuba, né? Que o comunismo é um delírio, que nada disso, enfim, que nós somos super livres e tudo mais. Mas o que eu sinto como produtora de conteúdo nas redes sociais, o que eu sinto como cientista política, o que eu sinto como uma pessoa que atua no Congresso Nacional, que estou lá na Câmara toda semana, é que nós já estamos vivendo uma ditadura velada. Porque muita coisa que acontece lá é só encenação, é um teatro. No final das contas, a gente não tem voz, porque o que a gente aprova lá, o Supremo pode simplesmente anular. E não tem ninguém que faça nada contra isso. Então, assim, é um atropelo completo das nossas liberdades, é um atropelo completo das etapas, né, da democracia mesmo, de aprovação de projeto, depois sanção, não, o judiciário atropela o que ele quiser, ele passa por cima do que ele quiser, em última instância, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal. Então, assim, nós estamos reféns de um sistema mesmo. E agora, ainda vão entrar 2 novos, né, iluminados ontem, inclusive hoje, eu vou até depois ver se foi tirado de pauta, eu também estava no Senado para pedir que senadores apresentassem um requerimento de retirada de pauta do PL do Zanin. Sim. Que é um PL que está lá no Senado, que diz que em caso de empate nas turmas do STF, como o Zanin vai ter que se declarar suspeito, vão ser só 10, em caso de empate nas turmas, são 4 em cada turma, eu acho, o réu é beneficiado. Então, em caso de empate, o direito é do réu. São 5 em cada turma. Sim, então, aí o Zanin se declarando suspeito, na turma dele ficam 4. Exato. Em caso de empate, o benefício é do réu. Então, isso vai se aplicar a todos os processos de Lava Jato, por exemplo. Né? A gente chama esse PL de PL Zanin. Ele estava na pauta da CCJ do Senado hoje de manhã. Eu espero que tenham conseguido retirar de pauta. Eu vou saber depois que a gente acabar aqui. Porque o Senado tá assim, refém. Aí depois Zanin vai ser indicado para o Supremo. Então a gente vai ter um advogado do maior corrupto da história do país no Supremo Tribunal Federal. Qual segurança que o cidadão brasileiro tem em relação a isso? A única coisa que está sustentando os nossos direitos ainda é o Legislativo. Então o Senado tem que acordar e a Câmara tem que continuar na ofensiva. E as pessoas têm que ficar em cima, mesmo, assim. Muita gente vive no relativismo, sabe? Muita gente, tipo assim, ai, eu não vou me estressar com isso. Eu não vou não sei o quê. Ai, Deus me livre de política. Amanhã pode não dar mais tempo. Minha amiga, exatamente. Assim, sério, eu fico assim, o que será que tem de mais importante pra fazer do que lutar pela liberdade dela? Eu fico doida com isso, sério. O que será que tá fazendo em casa que não tá preocupada em ser censurada, vetada, vivendo um país com inflação de 100%, no comunismo? Não sei, sinceramente, o pessoal tá passeando. Não sei o que tá acontecendo. É muito complicado. O Lula falou recentemente que o único país latino-americano que se desenvolveu foi Cuba. E ele falou sério. Assim, ele não me parecia que ele estava embriagado. Me parecia sóbrio e ele falou isso. Será? Não sei. Tenho eu não sei. Dúvidas. Não me pareceu. Não sei quantas horas por dia passa sóbrio. Assim, se Cara,
eu queria a sua opinião sobre intervenção estatal na economia, bem brevemente, e o que isso produz. A gente está vendo, está funcionando muito bem. Olha a Argentina. O que era a Argentina, gente? Menos de uma década atrás. E o que é a Argentina hoje? É loucura. A gente tem moeda argentina, pesos argentinos, bolo. Se você pagar uma conta, é um bolo assim, de dinheiro. Isso é o Estado. Isso é o Estado controlando o preço e imprimindo moeda. Então, assim, não tem controle nenhum. O governo, aí o presidente da Argentina falando que inflação é coisa da nossa mente, é coisa da mente das pessoas, é imaginação. Então, assim, é loucura. Surreal. E o governo aqui funciona, pelo visto, com a mesma mentalidade. Cuba é o país mais desenvolvido da América Latina, porque em Cuba você não tem acesso a dados de coisíssima nenhuma. Ele falou então, que ele escreve que ele é o país mais desenvolvido da América Latina e todo mundo fala ok. Ele falou que Cuba foi o único país que conseguiu se desenvolver e, por um acaso, na mesma semana, o governo cubano tirou o frango da população. Pois é. Eu vou repetir. Eu falei que o governo cubano tirou o frango da população. Lá as pessoas não podem escolher o que comem. Gente, isso é muito triste. Como se fosse ração para animal. E esse é o país que o nosso atual presidente, o cara que ocupa lá a cadeira de presidente da República, fala que se desenvolveu na América Latina. É esse país que ele tem como referência. É triste. Não, é triste. Mas dá pra gente salvar ainda, eu acho. Dá pra salvar? Eu tenho certeza que dá pra salvar. Se eu achasse que tá tudo perdido, eu não tava aqui. Eu não tava fazendo o que eu faço todo dia. Senhor, que me dá um trabalho. A gente tem o exemplo do Chile. E aí eu tô indo já, infelizmente, para a parte final. No Chile ganhou o comunista, Boric. Graças a Deus.